E o Grêmio assinou com a Globo. O que isso significa na prática? Começando mais um conteúdo com a força e o apoio da Esportes da Sorte, testando aqui um formato inusitado aqui, ó, no meio do volante. Vamos que vamos, correria, é o que dá para fazer no momento. E a notícia do dia, na verdade, acho que até foi de ontem, né? A notícia começou a ganhar corpo aí, da assinatura da galerinha da Libra, né? A turma em que o Grêmio faz parte, com a Rede Globo, né? As primeiras notícias aí sobre a grana da televisão que vai entrar, um contrato de 5 anos até 2029, né? De 25 a 29, com valores que giram em torno de, no mínimo, porque tem algumas questões que podem até aumentar, no mínimo 200 milhões de reais por ano. É bastante dinheiro. E já agora em 24, eu não sei se parece que seria uma espécie de luvas, né, que o clube ganha. Não é adiantamento de nada, não é parte do que virá. Pelo que eu entendi, é uma grana meio extra, assim. Mas, enfim, já em 2024, já agora parece que o Grêmio receberá 70 milhões de reais. E aí eu quero dividir esse vídeo em duas partes, né? Na verdade, quase três, mas a segunda parte eu diria que ela tem o 2A e o 2B, né? Mas basicamente em duas partes, que é a seguinte. A primeira, sem me aprofundar muito, uma pincelada sobre minha opinião, uma opinião minha, né? Uma pincelada, na verdade, sem me aprofundar muito, sobre quem se deu melhor, Grêmio ou Inter, Libra ou Liga Forte. É inevitável essa comparação e eu vou falar rapidamente sobre o que eu acho disso. E na segunda parte do vídeo eu vou fazer uma reflexão, né, sobre o que eu acho que vai acontecer aí num futuro próximo a partir dessas ligas e dessas granas e dessa questão aí estabelecida com o Grêmio, né, e com o futebol brasileiro, uma análise um pouco mais macro. E eu acho que essa análise ela tem dois lados, né? Tem um lado um pouco mais cético, eu não diria pessimista, eu diria mais cético, e um outro lado talvez um pouco mais otimista até mesmo. Começando pela comparação inevitável com o co-irmão, né? Cara, eu enquanto conselheiro, esse é um tipo de um assunto que não me interessa muito, assim, porque é muito detalhe, muito número, muita variável, muita briguinha política. No Inter rolou muito, a gente viu isso, né? Diz que, muita incerteza até mesmo, muita coisa que as pessoas às vezes falam e nem é garantido ainda. Então eu, nas condições normais de temperatura e pressão, seria um assunto que eu daria de ombros. Eu esperaria acontecer para dar um palpite mais certeiro, né? Eu esperaria a coisa ficar mais concreta. E até agora, é bom dizer, né? Não está tudo ainda definido. Tem algumas diretrizes de largada definidas, mas ainda tem muita água para rolar por debaixo dessa ponte. Mas enquanto conselheiro, eu me vi obrigado a tentar entender, não que tenha passado pelo conselho isso do Grêmio, na minha gestão, digamos assim, né, eu assumi no final de 22, né, parece, pelo que eu me informei, que antes disso passou de alguma forma, não sei se chegou a rolar algum debate, algumas coisas foram apresentadas. Na minha época ali não apareceu nada, já estava tudo meio definido, pelo que eu entendi. Mas igual, né, enquanto conselheiro eu tentei me inteirar, perguntei para algumas pessoas, li algumas coisas, assisti tantas outras. Não tenho total clareza ainda sobre isso, mas a impressão que fica, que vai ter um asterisco no final, tá? Mas a impressão que fica é de que o Grêmio fez uma escolha melhor. É de que o Grêmio, a médio e longo prazo, terá mais benefícios que o Inter. O Grêmio parece estar ali com uma turma mais forte, com possibilidades de contratos mais robustos. E aí, principalmente, eu acho que o Grêmio vai se dar melhor, não é nem tanto pelas diferenças de contratos de Libra e Liga Forte, é pelo adiantamento que o Inter acabou pegando, que poderia optar por não pegar, né? Isso não estava amarrado exatamente ao contrato deles, mas que eles acabaram optando por pegar. E é óbvio que tem benefícios
de pegar, né? Tipo, eles pagaram muitas dívidas que comiam juros e isso tem um ganho maior do que a própria grana em si que eles pegaram e tal. É verdade. Mas, cara, a longo prazo, e o longo prazo do Inter é um contrato de 50 anos, eles estão abrindo mão de 20% dos valores, né, que vão receber pelo direito dos jogos deles para esse parceiro. 20% em 50 anos vai para esse parceiro. Só para vocês terem uma ideia, o Grêmio fechou com a Globo, né? Cara, é possível que esse parceiro do Inter, da Liga Forte, também feche com a Globo, né? E aí, vamos supor ali, a Globo tá analisando, vai ter um pedaço que todo mundo ganha igual, aí um pedaço que é proporcional às assinaturas do Premier, a outra pelo desempenho desportivo, né? O primeiro colocado ganha mais, o segundo um pouquinho menos, o último ganha menos de todos. Tem várias nuances, né? Cada tipo de contrato. Mas supondo que a Globo olhe para o Inter e de uma forma geral, assim, pelo tamanho do clube, pela representatividade, torcidas, embora o Grêmio até seja, né, um pouco à frente nesse sentido, superior ao Inter nesse sentido, ainda assim a gente pode dizer que são dois clubes da mesma grandeza e da mesma prateleira, né? Talvez tenha um Flamengo e um Corinthians descolando um pouco aí em termos de torcida, né, dos demais, e depois tem um pelotão ali de frente onde Grêmio e Inter estão presentes. E se a Globo achar, e é muito óbvio que a Globo ache, que o Inter vai ganhar a mesma fatia do Grêmio, simplesmente o Inter vai ficar 50 anos ganhando 20% a menos que o Grêmio. Estamos falando de 200 milhões por ano. Claro que no caso do Grêmio são só 5 anos e não valor que pode aumentar, não, é tudo muito ainda indefinido, assim. Mas pegando esse valor como base, o Inter deixaria de ganhar 40 milhões por ano. A gente ficaria ganhando 200 e eles 160, né? E eles por 50 anos ganhando menos que o Grêmio. Peso, é pesado. Então, assim, esse tipo de coisa me leva a crer que o Grêmio foi por um caminho melhor. Mas é claro que tem muitas nuances. Eu tô falando de um aspecto muito, muito específico, tem outros enfim, cara, tem muita coisa que a gente tem que deixar rolar para ver, né, antes de cravar. Mas enfim, essa é a minha impressão é de que o Grêmio foi melhor nesse quesito. Qual é o asterisco que eu faço? É que eu acho que o Grêmio foi melhor a médio, longo prazo. O Inter pode ter pego um cavalo encilhado de ter recebido adiantamentos antes, que eu falei aqui que esses adiantamentos podem pesar lá na frente, e acho que podem pesar mesmo, mas cara, se eles botarem um Brasileirão e uma Copa do Brasil no armário esse ano, eles vão botar muita grana no bolso por conta disso, fora o ganho desportivo, o ganho histórico vai ficar para sempre marcado e isso não tem preço, né? Então assim, é inegável que o Inter fez uma movimentação de janela muito interessante, e se colher frutos disso ainda em 2024, e é esse o ano para eles escolherem, porque depois eu acho que começa a equiparar as coisas. Eu acho que o Grêmio, inclusive, embora não tenha ganho tudo que vai ganhar ainda, foram só 70 milhões, que ainda é pouco, né, tem muita dívida, muita coisa pendurada, embora ainda não seja esse o ano do Grêmio, da grana, talvez no própria janela do meio do ano o Grêmio já consiga dar uma resposta de opa, entrou forte no Brasileirão, opa, fase quente da Libertadores, tamo aí, sabe? O Grêmio, daqui a pouco o Grêmio contrata 2, 3 titulares de outra prateleira, muda a fotografia da coisa, né? E mais uns 1 ou 2 para elenco e tal. Então assim, gente, o Inter pode ter obtido um ganho no timing, de ter sido o primeiro clube grande a botar uma grana uma grana considerável no bolso, representativa no bolso, e ter feito já movimentos com esse ganho aí, com esse estofo financeiro. Agora, se não confirmar isso, e talvez não confirme, tem um Flamengo ali que ainda tem um elenco galáctico e milionário, tem o Palmeiras, né? Pode ser que confirme, mas se não confirmar, e com certeza não ganhará uma Libertadores e um Mundial, porque não está disputando esse ano, né? Mas se não confirmar nos nacionais,
eu acho que o meio de campo embola e a partir do ano que vem a figura vai ser outra. E aí eu já começo a entrar na análise, no segundo ponto desse vídeo, né? Que é o que eu acho que vai acontecer, tá? Eu tava com uma perspectiva mais, não é pessimista, mas mais cética antes de começar a gravar esse vídeo, e eu dividi essa minha opinião no Twitter e várias pessoas responderam, e teve um cara lá, que eu não sei o nome dele, porque era um perfil gremista, assim, né, um perfil sem nome, que me falou um negócio que eu achei interessante, que me fez ponderar por um outro ponto de vista. Qual é a minha leitura, que eu ainda acho que tem sentido, tá? Eu acho que a gente não pode se emocionar com essas granas todas que vão começar a entrar, porque vai começar a entrar para todo mundo. Vai começar a entrar para todo mundo, né? A não ser que, de fato, o nosso bloco descole muito do bloco do Inter. Ainda assim, vai ter uma galera com a gente no mesmo patamar. Mas, obviamente, que descolar do Inter aqui para rivalidade local já seria fantástico. Seria fantástico descolar do Inter, de mais tantos outros clubes, né? E isso já colocaria o Grêmio num pelotão de frente ali, que pode ser histórico, pode ser um caminho sem volta, tá? Então, esse ponto dos blocos se descolarem e daqui a pouco acontecer alguma diferença muito grande entre os blocos, tem que ficar atento, porque se isso acontecer, aí temos um ponto aí bem interessante para o futuro. Mas considerando que não, que vai ser parecido, um vai ganhar um pouquinho mais aqui, outro um pouquinho menos ali e tal, quem mais vai se beneficiar, né, na minha primeira análise, quem mais se beneficiaria com esses movimentos seriam os jogadores, porque eu vejo um futuro em que a coisa pode simplesmente inflacionar. Mas se todo mundo começa a ganhar mais dinheiro, tu não tem uma vantagem competitiva propriamente dita. Aí eu falei no meu Twitter, cara, o que pode acontecer é que os times grandes podem descolar dos menores, né? Por exemplo, hoje Grêmio e Caxias sai jogo. De repente, daqui a 2, 3 anos, o Grêmio atropela o Caxias, né? Que não vai estar no mesmo patamar financeiro e tal. E por que isso aconteceria? Daí vem, né, o segundo item que eu mencionei ali. Porque talvez com essas granas entrando mais robustas, os clubes grandes brasileiros consigam ficar mais competitivos no exterior, né? Hoje a gente perde muito jogador para a Liga Americana, para a MLS, para times pequenos e médios da Europa, para outras ligas menos importantes. E de repente, com o futebol brasileiro em outro patamar financeiro, essas brigas a gente começa a ganhar, né? E aí, beleza, a gente pode descolar da Ponte Preta, do Caxias, desses times aí, mas ainda assim, comparado com os grandes, a gente não estaria em nenhuma vantagem especial, né? O Grêmio teria uma vantagem especial se passasse a ganhar 200 milhões por ano, porque achou petróleo lá na arena. Aí só o Grêmio tá ganhando esses 200 milhões a mais por ano. Opa, aí a gente voa. Mas se todo mundo começa a ganhar algo parecido, a minha análise foi no seguinte sentido, de, cara, de repente os jogadores vão ser os mesmos, o mercado é o mesmo, todo mundo com mais dinheiro vai inflacionar, a guerra pelos jogadores vai aumentar, né? Os jogadores vão acabar ganhando mais, os agentes vão ganhar mais, todo mundo vai ganhar mais, mas a gente vai continuar no mesmo bolo, não vai necessariamente começar a ganhar mais títulos e ficar melhor no cenário nacional, porque tá todo mundo ganhando mais dinheiro. E aí falei isso, né? E um cara comentou que é uma coisa que pode ser verdade, que é um ponto que pode ser positivo mesmo, que é o seguinte: hoje tá todo mundo meio falido. E o Flamengo e o Palmeiras, especialmente, estão nadando de braçada nesse cenário. O Palmeiras muito por conta da Crefisa, né, a parceira do time, o Flamengo por outras questões, né, de fazer dinheiro de uma forma impressionante, e eles descolam e nadam de braçada na América, né, mas no Brasil inclusive. Esse cara me abriu os olhos pro seguinte, cara, mas tá todo o clube brasileiro hoje falido, devendo, com juros, tentando se reconstruir e tal. Se todo mundo pagar as dívidas, ficar saudável, começar a respirar, e acontecer isso que eu mesmo tinha dito, de começar a brigar contra os times americanos, contra os times europeus de um nível um pouco mais baixo e tal, e começar a reter talentos por um pouco mais de tempo e conseguir até roubar talentos deles e tal, o futebol brasileiro como um todo cresce de qualidade,
né? Beleza, a gente não se descola tanto, porque tá todo mundo meio que na mesma barca, mas a gente começa a ficar um pouco mais perto do Flamengo, do Palmeiras, desses times endinheirados. E é verdade. E aí a gente começa a ter mais chance de ganhar a Libertadores de novo, Brasileirão, a Copa do Brasil, né? Coisa que hoje tá um cenário meio dominado aí por 2 times basicamente. E é verdade, cara, porque antes era 2 milionários e uma galera passando fome. Hoje todo mundo ganha comida. E ainda que a comida deles continue sendo um pouco mais cara, nós, alimentados, conseguimos nos defender melhor, nos conseguimos bater de frente com eles um pouco melhor. E eu acho que esse pode ser um ponto positivo, sim, né, de restabelecer um equilíbrio de alguma forma no cenário nacional. Mas eu insisto, eu ainda acho que a conclusão da minha tese lá no Twitter, ela é verdadeira. Eu acho que essa grana para o Grêmio vai ser muito boa, vai mudar o patamar do Grêmio em vários sentidos, mas ainda assim a gente tem que lembrar que está todo mundo ganhando grana. Não é achar petróleo. Isso significa o quê? Que o Grêmio precisa continuar pensando em outras formas de receita, né, para aí sim descolar dos demais. Precisa continuar pensando em contratações criativas, precisa continuar pensando de várias formas ainda braçais e de suar a camiseta para se destacar, porque se cruzar as pernas, jogar as pernas para o ar e cruzar os braços achando que oba, tá entrando dinheiro, agora nós estamos feito, vai continuar penando, porque tá todo mundo ganhando dinheiro e o cenário daqui para frente vai ser esse. Não sei o que vocês acham, falei um monte de coisa aqui, mas é que o papo realmente ele é complexo e eu só belisquei aqui uma pontinha desse iceberg. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço!